então dar início à segunda parte desta sessão da tarde, com mais duas apresentações de dois estudos. O primeiro, o impacto do professor nas aprendizagens dos alunos, que será apresentado pelo Dr. Pedro Freitas, é doutorando da Economia da Nova School of Business and Economics, onde é membro do Centro de Economia da Educação. A sua investigação e os seus interesses de investigação focam-se em tópicos da economia da educação e capital humano, nomeadamente o impacto dos professores nos resultados dos alunos, diferenciais entre notas internas e externas, externalidades do capital humano no mercado de trabalho ou as razões por detrás da progressão nos testes PISA. Usa no seu trabalho bases de microdados compreensivas, tanto do mercado de trabalho como do sistema de ensino português, e esteve envolvido na avaliação de impacto de diferentes projetos educacionais desenvolvidos em Portugal. Dr. Pedro Freitas, vai comunicar daqui? Sim, faz favor então. Aos 15 minutos dar-lhe-ei sinal, se não se importa. Muito obrigada. Olá a todos, boa tarde. É um gosto grande estar aqui, não só em meu nome, mas em nome de todas as pessoas do Centro de Economia da Educação da Nova SBE que desenvolveram este trabalho e os dados que hoje vos trago. E agradecer, obviamente, à EduLog e ao comitê organizador desta conferência por este convite. É muito bom estar aqui e estar com pessoas de várias disciplinas científicas, das ciências da educação, desde logo, da sociologia, mas também da economia, todos com diferentes visões, mas com, certamente, resultados da sua investigação para discutir nestas diferentes temáticas, nomeadamente acerca dos professores. Ou seja, o que eu vos vou trazer hoje são os resultados de um trabalho que, aliás, foi financiado pela EduLog, em que nós, precisamente, tentámos medir qual o impacto do professor nas aprendizagens dos alunos, mas este trabalho para nós foi um pouco também o arranque para termos se quisermos, uma agenda de investigação sobre professores em Portugal. E vou trazer também alguns dados que nós temos desenvolvido no último ano, em primeiro lugar, acerca da falta de professores, da projeção do número de professores que faltará ou não no sistema de ensino português nos próximos 10 anos, e também um trabalho que estamos a desenvolver e que pretendemos publicar muito em breve acerca da rotação dos professores nas escolas portuguesas. Portanto, começando pelo trabalho acerca do valor acrescentado dos professores, medir o impacto dos professores nas aprendizagens dos alunos é sempre necessariamente difícil, porque, obviamente, as aprendizagens têm diferentes componentes, têm diferentes dimensões. Nos últimos 10 anos, a economia da educação cristalizou este conceito do valor acrescentado do professor. Ou seja, se olharmos para um determinado aluno e se observarmos os resultados deste aluno numa determinada prova no início do ano, e se voltarmos a olhar para este mesmo aluno no final do ano e medirmos de novo os resultados deste aluno numa determinada prova, se filtrarmos de tudo o que influencia as aprendizagens dos alunos e o percurso dos alunos, o seu contexto familiar, o seu contexto da escola, ou seja, se tivermos alguma capacidade estatística de, nesta evolução ao longo do ano, filtrarmos de tudo aquilo que nós sabemos que afeta as aprendizagens dos alunos, o que é que sobra para o contributo do professor? Portanto, quanto é que é o contributo do professor nesta evolução? E é exatamente este desafio que nós tivemos para o sistema de ensino português, filtrando de todas as características que nós conseguimos observar sobre os alunos e sobre as escolas, qual é que é o impacto do professor e como é que este impacto depois se relaciona com características que nós observamos do professor, nomeadamente, por exemplo, a antiguidade do professor, relaciona-se com o impacto que o professor tem ou não nos resultados dos alunos. O valor acrescentado do professor não é uma medida consensual, e tenho a certeza que muitos terão dúvidas acerca do valor acrescentado. E existem sempre várias críticas, e uma das primeiras críticas é, mas é impossível nós filtrarmos de tudo aquilo que influenciou os resultados dos alunos.
E eu não discuto isso, sem dúvida. É impossível observarmos tudo o que influencia os resultados dos alunos, porque há milhentas coisas que influenciam os resultados dos alunos. Mas o que nós tentamos perceber há algum fator que sistematicamente cria enviesamentos nos resultados dos alunos? Por exemplo, se eu for medir o valor acrescentado de um professor numa escola altamente desfavorecida do ponto de vista social, há características desta escola que estão a enviesar o valor acrescentado dos professores que eu estou a estimar nestas escolas. E há um longo debate sobre este tema em Economia da Educação, sendo que existem diversos estudos que têm mostrado que, independentemente que nós não observarmos todos os fatores que afetam a aprendizagem dos alunos, de facto, é esta medida controlante para as aprendizagens à entrada do ano letivo, controlante para um conjunto de fatores, é possível chegar a uma medida não enviesada do contributo do professor para as aprendizagens dos alunos. Uma segunda crítica é que, bem, nós estamos a basear este valor acrescentado em exames nacionais ou, se quisermos, em provas estandarizadas e os exames não são tudo. Isso é verdade. Os exames não são tudo. Aliás, a Economia da Educação tem-se focado bastante em olhar para outros resultados dos alunos que não sejam apenas resultados em exames, sejam, por exemplo, o desenvolvimento de outras dimensões não cognitivas dos alunos ao longo do seu percurso escolar. Mas são os resultados nos exames nacionais ou nas provas estandarizadas resultados para os quais não devemos olhar? A verdade é que quando nós olhamos para os resultados dos alunos, por exemplo, à saída do 4º ano, à saída do 6º ano, à saída do 9º ano, e os correlacionamos com a performance que estes alunos depois mais tarde têm no mercado de trabalho, a verdade é que o resultado nestes exames está altamente correlacionado com os salários que eles têm mais tarde, estão altamente correlacionados com a probabilidade de estarem empregados mais tarde. Portanto, as medidas que nós temos através de provas de aferição, de exames nacionais ou de outras provas estandarizadas não são tudo, é verdade, mas são informação são informação com valor e que não a devemos desconsiderar. Por fim, da mesma forma que há uma outra multiplicidade de dimensões que nós queremos valorizar na formação dos alunos e nós não estamos a medi-las aqui quando olhamos para esta medida de valor acrescentado. Isso é verdade, mas isso há literatura também que olha para esse ponto. Por exemplo, se nós olharmos para os professores que contribuem para os resultados nos testes, são estes mesmos professores que contribuem para as aprendizagens de domínios mais não cognitivos no desenvolvimento dos alunos. Nós não conseguimos fazer essa análise para Portugal, porque não temos dados massificados sobre dimensões não cognitivas que possam complementar com dimensões cognitivas, mas, por exemplo, para os Estados Unidos, onde esses dados existem, foi possível medir que há, de facto, professores que influenciam os resultados nos testes e influenciam outras dimensões comportamentais dos alunos. Há outros professores que influenciam mais as dimensões comportamentais e menos a dimensão medida em testes. E então, o que é que nós fizemos? Nós olhámos para um horizonte muito grande. Nós olhámos para uma base de dados que tem mais de 1.700.000 alunos e mais de 42.000 professores ao longo do segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário. Eu aqui focar-me apenas nos resultados do segundo ciclo, por uma questão de escassez de tempo, mas os resultados são bastante coerentes para os 3 ciclos de ensino, e iremos focar-nos em língua portuguesa e em matemática pela única razão de que são aquelas 2 disciplinas para as quais nós temos provas comparáveis ao longo de todo este período. Isto são dados que vão desde 2007, 2008 a 2017, 2018. Gostaríamos imenso de ter dados para outras disciplinas, infelizmente não temos. Contudo, aplicar esta metodologia para o caso português é particularmente desafiante. Porquê? Todos nós conhecemos o sistema público de ensino português, ou o sistema de ensino português em geral, e nós sabemos que nós temos provas comparáveis à saída do 4º ano, à saída do 6º ano, à saída do 9º ano, à saída do 12º. Ou seja, ao contrário da maioria das medidas de valor acrescentado que nós vemos para outras realidades, nomeadamente para os Estados Unidos, nós não temos uma prova no início do ano e uma prova no final do ano. Nós temos, quanto muito, uma prova no início do ciclo e uma prova à saída do ciclo. E durante aquele ciclo de ensino, por exemplo, durante o 5º e 6º ano, durante o segundo ciclo do ensino básico, o que nós observamos, no fundo, é aquilo que nós chamamos o valor acrescentado da combinação de professores. Porquê? Porque há alunos que durante estes 2 anos vão ter o mesmo professor, há alunos que vão ter professores diferentes, portanto, o que nós conseguimos observar é o efeito combinado destes 2 professores. E um dos desafios metodológicos deste trabalho foi ir do valor acrescentado da combinação de professores ao longo do ciclo para o valor acrescentado individual de cada professor. Mas ao fazê-lo, e dando aqui um exemplo para o segundo ciclo, portanto, nós temos os resultados dos alunos no 6º ano, na prova de 6º ano, na escala de 1 a 5,
E consideramos que para estes resultados contribui o resultado na prova comparável à saída do quarto ano, seja ela exame nacional ou a prova de aferição, as características da família e alunos, as características da escola e depois, filtrando destas diferentes características, destas diferentes variáveis, conseguimos isolar o valor acrescentado da combinação de professores ao longo do 5º e 6º ano. Mas como a base de dados é tão rica, nós conseguimos ir do valor acrescentado da combinação para o valor acrescentado do professor. E é exatamente o que nós fazemos, como está aqui exemplificado. Nós observamos o resultado na prova final do 4º ano, o aluno depois entra no 2º ciclo, passará pelo 5º e 6º ano, haverão alunos com os mesmos professores, haverão alunos com professores diferentes e depois voltamos a observar o aluno à saída do 6º ano. Contudo, como há esta enorme heterogeneidade, ou seja, como há professores que lecionam a mesma turma 2 anos, como há professores que só lecionam no 5º ano, como há só professores que lecionam no 6º ano, nós podemos usar esta enorme riqueza dos dados e perceber um professor no 5º ano e um professor no 6º ano contribuem igualmente para as aprendizagens do aluno ao 6º ano ou há um que pesa mais do que outro? Qual é que é a possibilidade dos professores compensarem a si mesmo? Por exemplo, se eu tiver um professor menos bom no 5º ano, um professor no 6º ano que seja um melhor professor, será capaz de compensar para as aprendizagens que não foram feitas anteriormente? E mudar de professor ao longo do ciclo. O princípio da continuidade pedagógica. O princípio da continuidade pedagógica, por si, traz mais valias para os resultados dos alunos. Portanto, nós medimos o valor acrescentado do professor, mas também respondemos a estas 3 questões. Precisamente por causa da riqueza que os dados têm. E nós medimos este valor acrescentado dos professores na probabilidade do aluno ter uma nota positiva, portanto, uma nota maior do que 2, uma nota que nós dizemos uma nota boa, maior do que 3, ou uma nota muito boa, maior do que 4. Não maior do que 5, mas maior do que 4. E nós aplicamos a mesma metodologia, tanto para o 3º ciclo, como para o secundário. E então vamos considerar 3 cenários para o 2º ciclo. Imaginemos que nós temos uma alteração do valor acrescentado do professor no 5º ano, temos uma alteração do valor acrescentado do professor no 6º ano, ou temos uma alteração do valor acrescentado do professor nos 2 anos. E vamos ver isto graficamente. O que é que estão ali? Estão os percentis do valor acrescentado do professor. Um professor no percentil 10 é um professor que contribui menos para a aprendizagem dos alunos. Um professor no percentil 90 é um professor que contribui mais para a percentagem dos alunos. E temos ali o impacto de variar entre um professor num percentil mais baixo para um percentil mais alto, quer nós variemos o valor acrescentado só no 5º ano, quer nós variemos no 6º ano, no caso do cenário 2, ou se nós variarmos os 2 professores, no caso do cenário 3. E se de facto nós, se olharmos para um aluno, que em vez de ter um professor que estivesse no percentil de valor acrescentado 10, e passássemos esse aluno para um professor no percentil de valor acrescentado 90, isto aumentaria a probabilidade de ter uma nota positiva em 25 pontos percentuais, ter uma nota superior a 3 em 29 pontos percentuais e em ter uma nota superior a 4 em 13 pontos percentuais. Isto são impactos muito relevantes. Se olharmos para a distribuição das notas, portanto, se nós olharmos para a distribuição das notas, se considerássemos um cenário em que todos os professores estavam no percentil 10 e todos passariam para o percentil 50, a português isto faria as notas de negativa passar de 31% para 18% e as notas de 5 de passar de 0 para 4%. Podem-me dizer, são impactos muito grandes. É verdade. Mas uma das coisas um bocadinho deprimentes de ser economista da educação e trabalhar com dados é confirmarmos permanentemente aquele paradigma de, quando olhamos para os resultados dos alunos, a família continua a contar imenso. E a escola, infelizmente, conta menos. Mas dentro da escola há uma coisa que sucessivamente, tanto neste estudo como noutros estudos para realidades, noutros países continuam a demonstrar. É o professor dentro da escola que tem um papel decisivo para melhorar as aprendizagens dos alunos. E quanto às outras questões que nós estudamos, nós notamos que os professores ao longo do ciclo não quer dizer que têm a mesma importância, mas não têm o mesmo peso para diferentes tipos de alunos. Para aquele aluno que está ali na margem de ter uma nota positiva, ou seja, de passar de um 2.3, é o professor mais próximo do exame que tem o maior peso. Contudo, se olharmos para alunos que estão na margem de ter o 3 ou o 4 ou o 4 ou o 5, ou seja, alunos melhores, os professores ao longo do ciclo contam todos de forma igual, de alguma forma.
Ou seja, não é o professor mais perto do exame que conta necessariamente mais, mas todos de forma distribuída ao longo do ciclo de ensino. Outro dos temas que nós olhámos foi exatamente este conceito de substituibilidade do professor. Ou seja, se eu tiver um professor com valor acrescentado baixo, se depois tiver um professor com valor acrescentado mais alto, se o professor com valor acrescentado mais alto de alguma forma consegue cobrir para algumas perdas de aprendizagens que eu tenha tido antes. E o que nós notamos mais uma vez é que para o aluno na margem de ter uma nota positiva, ou seja, entre o 2 e o 3, um professor melhor pode de facto cobrir algumas das perdas que podem ter sido feitas por um professor com valor acrescentado mais baixo, mas se olharmos para alunos que estão na margem de ter um 4 ou na margem de ter um 5, aí, se tiverem um professor com valor acrescentado mais baixo, já é difícil depois compensar para as perdas de aprendizagem que foram causadas por um professor com valor acrescentado mais baixo. E depois o resultado que interessa muito para o sistema português e que foi aquele resultado altamente robusto e que nós tropeçámos sempre, qualquer que fosse a robustez, a especificação, a alteração de modelo que nós fizéssemos. A continuidade pedagógica não tem um impacto por si nos resultados dos alunos. Aliás, este é um tema que está muito na agenda de investigação nos Estados Unidos. Ainda a semana passada, a Universidade de Brown publicou um documento de trabalho que analisava dados para o Tennessee, exatamente sobre o que eles chamam de looping, ou seja, manter o mesmo professor de um ano para o outro, para alunos entre o terceiro e o 11º ano. Eles chegaram a um resultado um bocadinho mais otimista que nós, mas eles basicamente notaram que manter o mesmo professor, quanto muito passaria o aluno do percentil 50 para o percentil 51. Ou seja, um impacto muito baixo, e nós encontramos até um impacto de 0. E quanto ao facto deste valor acrescentado poder manter os seus efeitos ao longo da vida escolar dos alunos. Ou seja, se eu tiver bons professores no segundo ciclo, isso por si garante-me que no terceiro ciclo eu terei boas notas. E um dos factos que nós notámos, e que é coerente, aliás, com a literatura para os Estados Unidos e Inglaterra, é eu ter bons professores no segundo ciclo é muito bom no segundo ciclo para as notas do segundo ciclo, mas não me garante nada para as notas do terceiro ciclo. Há aquilo a que nós chamamos de um efeito de depreciação do valor acrescentado. Ou seja, para continuar a ter bons resultados, nós precisamos de continuar a ter bons professores. Se nós tivermos bons professores num determinado momento da vida e depois, mais tarde, temos professores piores, não é aqueles professores mais tarde que são capazes de manter o seu impacto ao longo do tempo. É engraçado que para os Estados Unidos eles conseguem ligar os dados ao mercado de trabalho, coisa que nós não conseguimos fazer, e eles notam que, apesar disto ser verdade durante a vida escolar, depois no mercado de trabalho, ter um bom professor no início da vida volta a ter um impacto quando se entra no mercado de trabalho. Ou seja, no fundo, tudo é cheio de não linearidades, incluindo o impacto dos professores ao longo da vida. Outro fator importante, o valor acrescentado dos professores correlaciona-se com alguma das coisas que nós conseguimos observar, ou das variáveis que nós conseguimos observar acerca do professor, nomeadamente idade, género, qualificação, antiguidade, vínculo contratual. E este foi o resultado que nós tivemos. Quando nós pegamos no valor acrescentado dos professores, ou seja, no quanto os professores contribuem para as aprendizagens, e correlacionamos com aquilo que conseguimos observar, nomeadamente no quadro da direita, que é o ponto da carreira onde os professores estão, a correlação ou é 0 ou é estatisticamente não significativa. Isto não significa que os professores mais velhos não saibam muito sobre as escolas e como gerir as escolas, não é isso que está em causa, mas sobre as aprendizagens dos alunos, não é esse fator por si que explica a distribuição de valor acrescentado dos professores. E porquê é que este debate é particularmente importante e achamos que estes resultados são particularmente relevantes neste momento? A equipa que desenvolveu este estudo é parcialmente também a equipa que fez as projeções das necessidades docentes até 2030, 2031. E nós, nestas projeções das necessidades docentes, o que nós estimamos foi uma falta de professores que rondará os 34.500 nos próximos 10 anos e, aliás, como a professora Carolina Leite há pouco também referiu, nós, quando comparamos os diplomados nas áreas de educação com os diplomados em outras áreas científicas, notamos uma enorme quebra dos diplomados em educação, ou seja, não existe oferta de diplomados para suprir as necessidades docentes nos próximos anos. E eu trago este ponto precisamente porque estes dados administrativos, mas juntamente com os dados administrativos que nós sabemos sobre a alocação dos professores às escolas, podem nos dar importantes indicações de como alocar os professores às escolas. Que tipo de professores é que funcionam melhor em determinadas escolas? Que tipo de professores funcionam melhor em determinados anos letivos? É o cruzamento destas bases de dados administrativas, não só com este trabalho,
mas também com o cruzamento com bases de dados acerca de professores, das suas preferências por escolas, dos seus concursos, que nos podem dar informações muito relevantes acerca Pedro, de 5 minutos, como desculpe. suprir, sim, 5 minutos está perfeito, suprir estas necessidades docentes. Depois há outro trabalho que nós estamos a fazer, que é a rotação de professores nas escolas. Como eu disse, manter o mesmo professor ao longo de 2 anos, durante o ciclo, ou em 2 anos letivos seguidos ao longo do ciclo, não é por si aquele fator que influencia as aprendizagens. Mas isso é quando estamos a olhar para a turma. Quando olhamos para a escola e para a estabilidade do corpo docente nas escolas, têm aparecido várias evidências científicas, uma muito recente de 2022 para a Inglaterra, que mostra que a estabilidade dos docentes dentro das escolas pode ser um fator decisivo. E o que nós fizemos foi olhar para as percentagens de rotação de professores ao longo dos diferentes anos letivos. O que estão ali são caixas de bigodes, portanto o ponto a meio vermelho é a média, e o que nós vimos é que, em média, ao longo dos vários anos letivos, cerca de 20% desses professores nas escolas portuguesas rodam, o que é uma enorme instabilidade. Nós vemos que no percentil 90, que é aquele ponto lá em cima, a azul, podem chegar aos 40% e 50%. Aqueles anos de maior rotação são os anos que são de concurso interno, onde é expectável que haja maior rotação de professores. Mas onde é que estes professores estão a rodar? Nós correlacionámos a média da rotação da escola, portanto a percentagem de professores que roda na escola, com características observáveis da escola. A média de alunos com pais com ensino secundário, a média de alunos com apoio social escolar. Qual é que é a correlação entre a rotação de professores e a média de alunos com mães com ensino secundário? É negativa. Ou seja, a rotação é menor onde o contexto socioeconómico é melhor. Onde é que a rotação é maior? É onde a percentagem de alunos com SAS, ou com ASE, peço desculpa, é maior. Ou seja, a rotação dos professores é hoje maior nas escolas com contextos socioeconómicos mais difíceis. Se calhar, provavelmente, o contrário daquilo que nós precisávamos para conseguir chegar a estes alunos e às suas necessidades. Concluindo, portanto, nós estimámos o valor acrescentado do professor, vimos que o impacto do professor não é o mesmo para diferentes tipos de alunos, nem é necessariamente o mesmo ao longo de diferentes anos de ensino. Eu aqui quero deixar uma nota que esta medida do valor acrescentado do professor não deve ser vista, e eu sei que este debate é sempre muito difícil quando falamos de professores com mais impacto ou menos impacto. Isto não deve ser como uma medida punitiva de vermos quem é que são os professores melhores ou as pessoas piores. Isto deve ser uma medida para conseguirmos identificar as fragilidades e as forças de cada professor e os ajudar a progredir. E esse é um ponto muito importante de frisar. Não se está aqui a tentar fazer um ranking de professores, não se está aqui a tentar fazer uma maratona de professores, está-se a tentar identificar como é que se pode melhorar o sistema e pode-se melhorar as aprendizagens dos alunos. Por fim, também notámos que a continuidade pedagógica por si, ou seja, mudar de professor ao longo do ciclo, não diminui necessariamente os resultados dos alunos. Por fim, sabemos que estes resultados são importantes porque cerca de 40% dos atuais professores irão reformar-se até 2030. Temos altos níveis de rotatividade de professores entre agrupamentos, ou seja, uma enorme instabilidade dos corpos docentes e, sobretudo, uma rotatividade concentrada nas escolas em meios socioeconómicos mais desfavorecidos. Por sua vez, também notamos que o valor acrescentado dos professores está pouco correlacionado com alguns dos fatores que hoje em dia usamos para estruturar a própria carreira dos professores, nomeadamente o fator da antiguidade. E é precisamente estes resultados que acho que devem servir, juntamente com os outros estudos que vimos aqui hoje, para pensarmos como é que queremos fazer a contratação e a alocação dos professores às escolas, que palavra é que queremos que as escolas tenham e como é que queremos atrair professores para contextos difíceis, onde estes professores são absolutamente necessários, porque, como vimos, dentro da escola, é os professores que mais contam para os resultados dos alunos. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Pedro Freitas. Na verdade, cumpriu rigorosamente o seu tempo. Muito bem. Neste momento, vamos então dar a palavra ao professor João Pedro de Ponte, que nos vai apresentar os resultados de um estudo também muito, pelo menos o título e o resumo que eu li, muito interessante também. Estudos de aula na formação de professores de matemática.
O professor não é nada de estranhar este enfoque na sua investigação. O professor João Pedro da Ponte é doutorado em Educação Matemática pela Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos da América. É professor catedrático de Didática de Matemática do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Desculpem-me as minhas notas, mas de facto foi diretor deste Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e professor visitante em várias universidades do Brasil e Espanha. Tem uma vasta experiência na coordenação de projetos de investigação de didática no campo da matemática e da formação de professores e também das tecnologias de STIC. Tem também uma vastíssima experiência de supervisão de trabalhos de doutoramento e de mestrado. Tem como particular interesses de investigação a prática profissional, o conhecimento e o desenvolvimento profissional dos professores, com especial atenção aos estudos de aula, de que os resultados do estudo que nos vai apresentar hoje também se insere, e ao ensino-aprendizagem dos números, álgebra e raciocínio matemático. Tem também uma vasta publicação em livros, capítulos de livros e variedíssimos artigos em revistas internacionais indexadas na Scopus. É autor, ou melhor, foi autor da proposta de adaptação do processo de Bolonha na formação inicial de professores, coordenou a equipa que elaborou o programa de matemática do ensino básico em 2007 e colabora com a Associação de Professores de Matemática, sendo membro do Grupo de Trabalho de Investigação. Haveria outras coisas ainda a acrescentar, mas creio que está apresentado. Faça favor, professor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço o convite. Tenho muito gosto em colaborar pela primeira vez com o EduLog. E, portanto, proponho-me trazer aqui resultados de um trabalho que nós vimos fazendo, exatamente com estudos de aula, desde há uns anos, no nosso programa de doutoramento em Educação, no Instituto de Educação. O estudo de aula, o que é o estudo de aula? É basicamente um processo de desenvolvimento profissional de professores, que é bastante praticado no Oriente, em especial no Japão, embora também noutros países, na China também se faz com muita intensidade e noutros países da Ásia. No Japão vai muito atrás, ao século XIX, mas permaneceu uma atividade desconhecida fora desse contexto até ao final do século XX, altura em que no TIMS se fizeram estudos de caso do que é que se passava em vários países e houve uma atenção que alguns autores americanos deram ao que se passava no Japão, que era um país que merecia interesse pelos bons resultados, nomeadamente na disciplina de matemática, e percebeu-se que havia esta atividade dos estudos de aula. Portanto, é um processo formativo que tem um cunho colaborativo, centrado na prática letiva, focado nas aprendizagens dos alunos. Isto é um aspecto central e muito importante, informado pelas orientações curriculares e pelas investigações realizadas no campo de educação. E é próximo de uma investigação sobre a própria prática profissional dos participantes. Um elemento chave do estudo da aula é a chamada aula de investigação, em que todo o trabalho que se prepara vai ser concretizado através de uma aula, e temos ali uma imagem exatamente do momento de observação dessa aula. Temos um conjunto de observadores que estão ali em pé a observar o trabalho dos alunos. E, portanto, no estudo de aula nós temos um ciclo de trabalho que começa com a formulação de uma questão. Isto é uma coisa que demora algum tempo, em que se procura identificar algum aspecto relevante para investigar onde existam claramente dificuldades de aprendizagem por parte dos alunos. Isso, uma vez identificado, é feito um estudo
um estudo curricular em que se vai ver o que é que são trabalhos ou recursos didáticos que podem ser úteis para ultrapassar a dificuldade que foi identificada. E, portanto, feito este estudo, depois passa-se a uma parte de planificação da aula, uma planificação que é feita com grande detalhe, normalmente são várias páginas, com uma descrição do que é que acontece em cada etapa da aula, dificuldades previsíveis que podem surgir por parte dos alunos, as estratégias que eles podem usar, perguntas que o professor pode fazer em cada momento para tentar perceber como é que os alunos estão a pensar. E, portanto, tudo isso é contemplado no plano da aula. A aula é realizada e é observada. Portanto, estamos a falar de um grupo que faz este trabalho, que são tipicamente 3, 5, 6 pessoas. Às vezes são um pouco mais, mas, digamos, eu diria que o grupo ideal são talvez umas 5 pessoas, o que dá um grupo com uma certa dinâmica, porque há várias propostas vindas de vários participantes, mas permite uma certa divisão de trabalho e não há aquela situação de haver membros do grupo que são silenciosos e que participam pouco e que criam um grupo um bocado heterogéneo e com pessoas com pouca participação. Portanto, um grupo com essa dimensão é o grupo desejável. Quando há a observação da aula, todos os professores, desejavelmente, vão assistir e depois há, naturalmente, a reflexão que é feita sobre o que aconteceu na aula, os alunos corresponderam às expectativas, àquilo que foi programado, não foi, houve dificuldades que se manifestaram, e essa reflexão pode ter 2 etapas, uma primeira etapa mais em cima do acontecimento e depois uma reflexão mais aprofundada, especialmente se houver registros, por exemplo, registros vídeo da aula ou mesmo registros áudio que permitam fazer uma análise mais fina de diversos momentos da aula. E aqui temos uma imagem de um grupo na educação pré-escolar, com um grupo, neste caso mais numeroso, de pessoas na segunda fila a assistir ao que se passa no trabalho das crianças. E, portanto, uma ideia importante é esta característica fundamental, que todo o trabalho é centrado nas aprendizagens dos alunos, desde o primeiro momento da questão que é colocada, passando pelo estudo curricular e planificação, observação e reflexão. E, portanto, isto diferencia-se muito da observação da aula que nós estamos habituados em Portugal, em que a atenção é no professor, no desempenho do professor. Aqui, claro que o professor, inevitavelmente, aquilo que o professor faz é observado, mas não é o foco, não é aquilo que vai ser discutido e, portanto, não é feito com propósito de avaliação do professor, mas sim de avaliação do plano de aula que foi desenhado coletivamente para tentar corresponder às dificuldades que foram identificadas no início do processo. Nós temos, enfim, em termos de sessões, tipicamente temos feito com cerca de 10 sessões e, portanto, desde uma primeira dedicada à apresentação do trabalho e à formulação da questão a investigar, depois várias sessões com o tal estudo curricular que é feito e a planificação da aula, portanto, sessões 2 a 6, depois a aula de investigação e depois a reflexão que contempla, desejavelmente, uma segunda etapa de divulgação de resultados junto de diversos grupos de professores. Todo este trabalho nós fazemos num contexto de investigação também académica, nomeadamente temos presentemente vários alunos do doutoramento a estudar em diversos níveis de ensino e já fizemos experiências em todos os níveis, desde o jardim de infância, primeiro, segundo, terceiro ciclo, ensino secundário e ensino superior com disciplinas de matemática, nomeadamente em institutos politécnicos, portanto, aquelas famosas disciplinas de matemática do primeiro ano, que dão muitos problemas a muitos alunos com o cálculo 1, análise infinitesimal, derivadas, etc. Questões de investigação que nós temos considerado, as perspectivas que os professores têm sobre as tarefas a propor aos alunos,
e de modo que essas tarefas são trabalhadas na sala de aula, a maneira como os professores encaram as dificuldades que os alunos têm na resolução das tarefas, as estratégias que são identificadas pelos professores para a resolução das tarefas. E, portanto, aqui há uma ideia que convém salientar, é que para muitos professores cada tarefa tem uma estratégia, que é a estratégia óbvia e canónica de resolução, quando aquilo que nós observamos do trabalho dos alunos é que, de facto, com muita frequência, há várias estratégias que os alunos seguem, diferentes umas das outras, e é importante perceber vantagens e desvantagens de cada uma das estratégias, enfim, portanto, ter uma perspectiva muito mais flexível sobre esta questão das estratégias possíveis na resolução de uma tarefa do que aquilo que se tem muitas vezes. Nós damos uma atenção especial aos processos de raciocínio, porque estamos na disciplina de matemática e o raciocínio é um aspecto fundamental no desenvolvimento das capacidades nesta disciplina. A questão da organização da aula para conseguir os melhores resultados das aprendizagens dos alunos e na questão da aula um aspecto que nós damos bastante importância é aquilo que chamamos as discussões coletivas, ou seja, os alunos trabalham nas tarefas durante um certo tempo, mas depois é importante que haja essa discussão e que as ideias principais possam emergir, desejavelmente a partir do trabalho dos alunos, e no fim serem sistematizadas pelo professor. Portanto, há aqui uma perspectiva de aula, que aliás é muito comum no Japão, em que existe exatamente esta primeira fase de trabalho dos alunos, e que numa segunda fase se traduz num momento de discussão em toda a aula. Eu devo dizer que nós não seguimos, nem temos a preocupação de seguir estritamente a lógica japonesa. A nossa perspectiva é que os japoneses tiveram ideias muitíssimo boas, algumas das quais não são concretizáveis na nossa realidade, porque a cultura japonesa é de facto muito diferente da sociedade portuguesa e, em geral, do que se passa em muitas sociedades ocidentais. Mas eles tiveram ideias muito boas e nós procuramos pegar nessas ideias e adaptar e concretizar à nossa realidade e é isso que nós procuramos fazer. Um exemplo com um estudo de aula no primeiro ciclo. As professoras reuniram-se, elas trabalhavam um bocadinho distante de Lisboa e, portanto, nós não íamos lá a todas as reuniões, elas reuniam-se entre si e depois havia uma forma de comunicação, nós pedimos para elas identificarem um tópico em que os alunos tinham dificuldade e elas disseram que os nossos alunos têm muita dificuldade no conceito de ângulo. Isto para nós foi, sim, uma surpresa, porque normalmente pensamos que os alunos têm dificuldade na multiplicação, na divisão, na subtração multidígito, etc. Veio o conceito de ângulo, que aliás era um assunto sobre o qual nós não nos tínhamos debruçado muito, tínhamos andado a estudar as questões ligadas com a aprendizagem de números e operações, mas pronto, fomos estudar, exatamente a ideia do estudo de aula é em conjunto procurar-se estudar o que é que há de relevante sobre este tema, pode ser mobilizado para realizar uma aula produtiva. As professoras estavam um bocado focadas na questão de medir ângulos, mas fomos ver o que diziam os documentos curriculares da altura e, de facto, não falavam em medir ângulos, falavam em distinguir o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso. E depois de fazer alguma pesquisa na internet, descobriu-se uma tarefa que foi adaptada e que basicamente é o que está ali. Quer dizer, eram dados exemplos destes três tipos de ângulos e depois pede-se ao aluno para descobrir se é possível construir um quadrilátero com as características definidas em cada situação e registar as soluções encontradas. E, portanto, há ali 8 situações. Os alunos já tinham ouvido falar em quadriláteros, não conheciam o ângulo agudo, o reto e o obtuso, com esta terminologia. E pronto, eles trabalharam em pares e durante um certo tempo. Portanto, o primeiro momento da aula foi a proposta da tarefa, o segundo momento da aula foi o trabalho dos alunos. A certa altura teve que se interromper, nem todos tinham conseguido trabalhar em todas as condições, mas tem que se interromper porque o que é importante é pegar no trabalho dos alunos para depois se discutir.
E, de facto, aquilo que se verificou é que todos os alunos conseguiram produzir alguma coisa. Diversos alunos verificaram que os casos FH eram impossíveis, ou seja, com 4 ângulos obtusos não se consegue construir um quadrilátero, nem com 4 ângulos agudos, mas houve vários alunos que conseguiram perceber isso, houve alunos que viram que era possível construir um quadrilátero com 3 ângulos agudos, que não é assim uma coisa tão evidente como isto, e nós estamos a falar de meninos do 3º ano. Portanto, conseguiram chegar a essa conclusão, bem como com 3 ângulos obtusos, e perceberam o que é que era possível fazer para que isso aconteça, e deram exemplos mostrando essa possibilidade, e viram que era possível construir um quadrilátero com 3 ângulos retos. Nessa altura, o 4º ângulo do quadrilátero também é reto, e, portanto, enfim, estamos a ver aqui todo um conjunto de descobertas que os alunos fizeram. De facto, esta tarefa é muito interessante, porque em vez de olhar para o ângulo como uma entidade abstrata e descontextualizada, o ângulo está inserido num quadrilátero e portanto, enfim, é uma entidade sobre a qual faz todo o sentido raciocinar. Portanto, as professoras trabalharam naquilo que nós designamos como um trabalho exploratório, não é? Em que a tarefa é proposta aos alunos, eles procuram responder utilizando o conhecimento prévio que já têm, e são sistematizadas as estratégias e as conclusões, portanto, viu-se onde é que tinha havido mais dificuldades, e os alunos puderam explicar uns aos outros como é que tinham conseguido ou não tinham conseguido realizar a tarefa. Um outro exemplo é com um grupo de professoras do 2º ciclo, num outro estudo de aula, em que aqui o tema que se estava a trabalhar é os números racionais, que é um dos temas mais difíceis, manifestamente, do 2º ciclo do ensino básico, e que muitas vezes, enfim, permanece pelo 3º ciclo e por aí fora. E a tarefa que foi proposta é esta. A figura seguinte representa 3/4 de uma tira de papel. Representa agora várias frações, 1/2, 2/3, etc. Explica o teu raciocínio. E as professoras, devo dizer que estas professoras, 3 delas eram professoras super experientes, pessoas com 50 e muitos anos, 60 anos, outras 2 eram mais novas, mas enfim, já dos seus 30 e tal anos, também já com bastante experiência. Acharam todas esta tarefa estranha. Porquê? Porque, de facto, nunca tinham proposto este tipo de tarefa aos alunos. Portanto, a tarefa apareceu como uma surpresa. E acharam que a tarefa era demasiado difícil e, aliás, ficaram ali um momento a pensar, mas como é que isto se resolve? Pronto, e depois de pensarem um bocadinho, acertaram numa maneira de resolver a tarefa. Há várias, mas, enfim, há uma que é mais óbvia, foi aquela que as professoras identificaram, que é, enfim, pegar na tira, dividir em 3 partes e acrescentar uma 4ª parte. Portanto, chama-se isto reconstruir a unidade, que é a reconstrução da unidade a partir de uma fração. É um aspecto muito importante da compreensão dos números racionais, que, enfim, sobre o qual se dá muito pouca atenção tradicionalmente em Portugal, mas que é importante para a compreensão dos alunos. E há uma destas professoras, a Maria, que diz logo, os alunos olham para aquela situação e dividem logo em 4. De facto, esse será o impulso de muitos alunos. E com isso obtêm uma solução errada. De facto, a estratégia teria que ser dividir em 3 para completar a unidade. Bom, nós perguntámos às professoras se elas estavam disponíveis para fazer nas aulas. A primeira reação foi que não, que os alunos não conseguiam, mas, enfim, um bocadinho estimuladas, lá se dispuseram a fazer com os seus alunos e, surpresa, houve alunos que conseguiram resolver a tarefa. Nem todos, é evidente, nem foi a maioria, mas houve alguns que fizeram e isso, evidentemente, criou uma situação interessante para se discutir. Portanto, a ideia não é nós só damos tarefas que todos os alunos, ou quase os alunos, consigam fazer. É uma tarefa um bocadinho mais desafiante, só alguns conseguem fazer, mas esses depois
apresentam o que fizeram, explicam aos outros e isso constitui um contexto interessante de aprendizagem. Isto foi um tema de discussão importante com as professoras. Estivemos a discutir estratégias que os alunos usaram nas resoluções e uma coisa que era curiosa é que nós pedíamos para discutir as estratégias e as professoras falavam das estratégias, mas rapidamente mudavam para falar das dificuldades. Eles fizeram assim, fizeram assim, mas tiveram dificuldade nisto, naquilo, naquele outro, e o lençol das dificuldades era um tema muito mais fluente por parte das professoras do que as estratégias, mas enfim, com a discussão, esta parte daquilo que os alunos conseguiam fazer, que é aquilo que a formadora, que é a Marisa, que está ali no meio, falava das surpresas, para usar uma linguagem sobre a qual as professoras interagiam bem e, portanto, esse aspecto das surpresas ou das estratégias foi sendo progressivamente valorizada nas discussões que se realizavam. Portanto, estamos a ver aqui, naquela etapa de preparação, isto é a primeira parte, antes de se entrar no planeamento da aula, exemplos de coisas que são discutidas. Mais um aspecto da professora Tânia, a questão da possibilidade, uma surpresa que ela teve dos alunos, e estamos a falar aqui de alunos do 5º ano, já conseguirem representar frações equivalentes, que era uma coisa que ela não estava habituada a encontrar. Outro aspecto de discussão, por exemplo, nós temos ali um primeiro exemplo de uma tarefa que foi proposta aos alunos, 5º ano, em que se dizia, se nós tivermos uma fração A sobre B e outra C sobre D, e o numerador da primeira é menor que o numerador da segunda, e o denominador da primeira é menor que o denominador da segunda, será que a primeira fração é menor que a segunda fração? E isto, à primeira vista, do ponto intuitivo, parece que faz sentido. Se os termos são, respectivamente, ordenados desta forma, as frações também serão. Demos a tarefa a alunos para fazer e, de facto, houve alunos que verificaram que não e deram exemplos. E temos aqui uma resposta de um aluno, 7/4 e 5/2. O 7/4 tem termos maiores do que 5/2, respectivamente numerador e denominador, e, no entanto, o aluno passou da representação, aliás, usou uma representação com divisões e depois numerais decimais e mostrou que, de facto, estava aqui um exemplo em que isso não acontecia. Chama-se isto, em matemática, justificar através de um contra-exemplo, que muitas vezes é considerado como estando fora do alcance dos alunos, mas nesta turma do 5º ano, vários alunos fizeram essa justificação. E no caso de baixo, perguntava-se, será que 2/4 é igual a 8/16? E o aluno responde que sim, e escreve 0,5 igual a 0,5. Nós só perguntávamos se era igual ou não. O aluno não só disse que sim, como apresentou ali um 0,5 igual a 0,5, que é uma justificação, muito sintética, mas é uma justificação. A linha B pergunta pela justificação, e que ele já tinha dado, portanto, ele dá a mesma justificação com um bocadinho mais dados, mas no fundo é a mesma coisa, mas depois acrescenta uma coisa que diz um número a dividir pelo seu dobro é igual a 0,5. E isto, em matemática, nós chamamos uma generalização. Portanto, o aluno faz uma afirmação que faz por um processo indutivo, a partir de considerar casos particulares. Enfim, não é uma generalização daquelas de encher o olho a um matemático, mas é uma generalização interessante e de facto, isto mostra que os alunos, trabalhando a sala de aula, um bocadinho estes processos de justificação e generalização com alguma regularidade, ganham a potência por fazer este tipo de raciocínios. Professor, desculpe, 5 minutos. Ok, muito bem. Então, vamos avançar. Na preparação de discussões coletivas, temos exemplos de discussões que tivemos. Eu não vou dar aqui os detalhes para avançarmos mais. Colaboração é um aspecto importante deste tipo de trabalho e, de facto, temos aqui uma reflexão de uma professora, também do 2º ciclo,
que diz que foi muito positivo a colaboração que nós fizemos. Nesta escola havia uma situação curiosa, que era 3 professoras do quadro, as tais professoras já com muitos anos de serviço, que se conheciam muito bem e tinham uma boa relação, mas, enfim, não tinham um trabalho de colaboração muito significativo, e 2 professoras novas que tinham chegado nesse ano e que estavam bastante desenquadradas das outras. Portanto, o grupo era um grupo bastante disfuncional. E ela reconhece que, a partir do trabalho que começou a ser feito este ano com o estudo de aula, entre as 5 começou a haver muito mais trocas, independentemente do estudo de aula, mas noutros momentos começou a haver muito mais trocas, no fundo ajudou a quebrar o gelo e a criar uma certa ideia do que é que pode ser uma relação colaborativa entre professores da escola, que é uma ideia importante. Este trabalho é feito no quadro daquilo que nós chamamos uma abordagem exploratória, em que os alunos trabalham em tarefas sobre as quais... Não são exercícios, quer dizer, propriamente. A ideia de exercício em matemática é o professor explica um conceito, um procedimento, dá um exemplo e depois dá exercícios mais ou menos parecidos com aquele exemplo para os alunos praticarem. Aqui dá-se uma tarefa que é um bocadinho mais elaborada do que o simples exercício, não dá a tal explicação. São os alunos que têm que trabalhar a partir daquilo que sabem e normalmente trabalham de uma forma autónoma, pode ser individual ou em pequenos grupos, em pares, e depois a seguir vai-se discutir as diferentes soluções que foram obtidas na turma. Pelo menos algumas delas, não há tempo muitas vezes para discutir todas, mas soluções que o professor deve selecionar criteriosamente para proporcionarem a discussão mais interessante. E, portanto, os alunos, digamos, desempenham aqui um papel claramente ativo na aprendizagem. O professor, em vez de ensinar diretamente os procedimentos, algoritmos, etc., propõe estas tarefas e propõe aos alunos o trabalho de descoberta. Portanto, nós temos uma aula que se passa basicamente desta forma, primeiro com a introdução da tarefa, depois ao trabalho autónomo dos alunos e depois à discussão com a tal síntese final. Portanto, isto também é muito o tipo de aula que eles fazem no Japão, eles têm outra terminologia muito diferente, mas basicamente a ideia é muito parecida, o que para nós é uma coisa curiosa de assinalar. E, portanto, nós temos no processo formativo do estudo de aula, isto causa um certo estranhamento por parte dos professores. As pessoas perguntam, mas vamos estar aqui um processo todo de formação só a falar de números racionais? A gente tem várias coisas que nos preocupam. Quer dizer, o estudo de aula não se destina a cobrir vários tópicos do currículo. Ele pega num tópico e num tópico percorre, digamos, basicamente todo o conhecimento didático fundamental relevante nesta área disciplinar. E, portanto, é aí que ele é, de facto, compreensivo. E, portanto, todas as coisas que o professor deve ter em atenção no planeamento e realização de uma unidade de ensino é tida em atenção. Como processo de trabalho, é um processo de trabalho que segue muito a lógica de uma investigação. Começa com a formulação de uma questão de partida, depois tem um trabalho aprofundado de preparação, em que se prepara, digamos, uma experiência. Há a recolha de dados dessa experiência, chama-se isso a aula de investigação, e depois há a análise dos dados e a divulgação dos resultados. Portanto, nós temos aqui, por um lado, neste tipo de processo formativo, questões fundamentais da prática letiva que são trabalhadas, e temos uma investigação sobre a prática dos próprios participantes no processo formativo. E, portanto, aquilo que nós temos verificado é que, de facto, há um conjunto de aprendizagens profissionais dos professores significativas. De facto, as potencialidades da proposta de tarefas que permitam desafiar os alunos e levá-los a progredir na sua aprendizagem, sem ser o professor a explicar no início da aula.
essa explicação, no fundo, é substituída pela síntese final, não é? Portanto, o processo, digamos que é invertido. Um aspecto a que é dada muita atenção é na capacidade de analisar as dificuldades dos alunos. Portanto, é um aspecto que é tido muita atenção no planeamento da aula, que se procura que exista uma resposta para as dificuldades que podem surgir, a valorização de diferentes estratégias, a tal atenção ao raciocínio, as funções de diferentes representações, que é um aspecto também relacionado com as estratégias e que é muito importante em matemática. Em matemática, há uma tendência para a utilização da representação simbólica, que de facto tem um papel fundamental na matemática, nomeadamente na matemática dos matemáticos profissionais, mas o trabalho feito de uma forma muito acelerada e muito prematura com representações simbólicas não é favorável para a aprendizagem dos alunos. O processo deve ser feito, claro que o objetivo é chegar à representação simbólica, mas deve ser feito de uma forma cuidadosa. E, portanto, há outras representações que têm que ser mobilizadas, a começar pelos objetos, materiais manipuláveis e objetos da vida real, no jardim de infância, no primeiro ciclo, e depois representações pictóricas, representações gráficas, que são possíveis e que é importante que sejam utilizadas ao longo da escolaridade. E a valorização das discussões coletivas, que é aquele momento final da aula, de facto, de sistematização. Portanto, substituímos a preleção inicial feita pelo professor, o professor expõe a matéria, eventualmente fazendo uma ou outra pergunta aos alunos, por discussões coletivas em que os alunos podem apresentar o seu trabalho, que, como podem imaginar, proporcionam uma dinâmica de aprendizagem muito importante. E, portanto, há aqui uma valorização da colaboração e da reflexão ao longo de todo este processo que é importante. Desafios. Este processo dos estudos de aula envolve desafios. Portanto, há várias coisas. Este tipo de processo formativo causa estranheza aos professores em Portugal, naquilo que nós temos percebido, porque eles realmente não têm visto processos semelhantes, não participaram em processos semelhantes e, portanto, naturalmente há essa estranheza, enfim, que nós procuramos discutir e dar argumentos no sentido de experimentar. Umas vezes é mais fácil, outras vezes é mais difícil. Uma coisa que acontece é que os professores percebem no início que isto vai ser um processo formativo que vai dar trabalho. E isso alguns gostam, mas há muitos que não gostam tanto. Preferem os processos formativos mais light. Exatamente. E, portanto, depois, mesmo aqueles que não estavam muito disponíveis para muito envolvimento, começam a achar graça. Portanto, aquelas professoras que eu mostrei há bocado, daquela situação da tira, de que eram 3/4, uma delas, a Maria, ela própria dizia: eu estou a gostar disto porque aparecem aqui questões que me obrigam a pensar. Portanto, não são só os alunos que gostam de alguns desafios, mas os próprios professores valorizam esse aspecto. E, portanto, há aqui várias condições que são necessárias para que este processo possa resultar bem, entre eles, de facto, a possibilidade de eles terem horários comuns. É bom que possam assistir às aulas uns dos outros. Isso tem sido conseguido. No primeiro ciclo não é assim tão complicado, porque as escolas têm os professores de apoio que podem ficar a tomar conta das turmas durante aquele momento de trabalho. Nos outros ciclos, os professores conseguem trocar aulas com colegas e, portanto, tem sido possível e, felizmente, tem havido na parte de algumas escolas em que essa questão se tem posto, a colaboração dos diretores. E eu devo dizer que estes elementos que eu trouxe aqui foram feitos com professores em serviço. Eu só mostrei exemplos do primeiro e segundo ciclo, podia mostrar de outros ciclos em que nós temos exemplos. Mas também temos feito na formação inicial de professores. E aí, não só em matemática, mas em biologia, geologia, física, química,
e educação física, além do primeiro ciclo, formação de professores do primeiro ciclo e educadores de infância. E com algumas adaptações, porque as condições são um bocadinho diferentes, a dimensão dos grupos é variável. Às vezes temos de trabalhar com uma turma de 15 alunos. A nossa solução tem sido pegar nessa turma e dividir em grupos. Fazemos não um estudo de aula, mas 4. E eles vão trocando um bocadinho experiências entre eles e vai havendo alguma discussão. Enfim, procura-se, com alguma imaginação, adaptar todo este formato de trabalho às condições existentes. E, portanto, o que é que emerge daqui? É, de facto, um trabalho que é realizado num contexto colaborativo. Há um trabalho estruturado que é pensado pela pessoa que conduz o estudo de aula. Tem sido, em muitos casos, ou professores da universidade ou doutorandos, mas já conseguimos, em alguns casos, que professores das escolas também assumam esse papel e é nesse sentido que nós temos procurado trabalhar. Procuramos combinar esses momentos com momentos de trabalho exploratório dos professores, portanto, conjugar as duas coisas, não ser só aquilo que é preparado pelo formador, mas dar espaço aos professores para trazerem as suas propostas e as suas ideias. Procuramos mobilizar o conhecimento proveniente da investigação, naquela fase de estudo, mas também mobilizar o conhecimento experiencial dos professores. Portanto, há aqui uma preocupação de combinação de elementos que são de campos diversos e que, na nossa perspectiva, colocados em combinação, são a maneira como funcionam melhor. E, portanto, promove-se o desenvolvimento do conhecimento do professor, especialmente do conhecimento didático, do conhecimento do conteúdo naquele tópico particular. Isso, aliás, tem sido muito evidente, nomeadamente, com as educadoras com que nós trabalhamos. Propusemos trabalhar no campo da matemática, foi uma descoberta completa aquilo que nós fomos trabalhar. Porquê? Porque a educação de infância tem umas orientações curriculares com um capítulo de matemática. Estas educadoras são extremamente dedicadas, extremamente competentes. Que atenção é que elas deram a esse capítulo da matemática das orientações curriculares? Zero. E, portanto, tudo aquilo que foi feito ali foi aprendizagem naquele tema, como é evidente. E pronto, o professor está aqui a aprender a partir da sua prática portanto, temos aqui um processo de desenvolvimento profissional que tem vindo a ser praticado em muitos países, que é trabalhoso, é trabalhoso para os formandos, também envolve um certo trabalho para os formadores, mas conseguir bons resultados tem que ser com trabalho. E é isso que nós temos feito e, felizmente, estamos a ver o processo a crescer e a divulgar-se. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Na verdade, ficamos muito entusiasmados com os trabalhos que desenvolvemos e gostamos muito de os partilhar. E aqui a questão do tempo limita-nos muito. De qualquer modo, nós temos cerca de 20 minutos para debate. Naturalmente, vou dar a oportunidade de colocarem 2 questões a cada um dos nossos intervenientes nesta segunda parte da sessão desta tarde. Gostava só de dar nota ou de voltar a situar os 4 estudos que aqui foram apresentados, os 3 primeiros, e aqui estou a incluir também o estudo do Dr. Pedro Freitas. São estudos em larga escala, eu diria com uma finalidade explicativa dos fenómenos ou do objeto que estudam. No primeiro caso, o perfil dos formadores de professores. No segundo caso, mais focado na aprendizagem, como se prepara para formar ou para aprender o ensino da escrita e da leitura. E no terceiro caso, o fator impacto do professor nas aprendizagens dos alunos. Estes 3 estudos, como disse, são estudos que se articulam muito bem, que se complementam muito bem. Eu diria que constituem uma base de dados interessantíssima sobre o estado da situação relativamente a estes 3 fenómenos em estudo. O quarto estudo, aqui trazido pelo professor João Pedro da Ponte,
É um estudo que eu diria de natureza mais compreensiva, mais micro, mais situado, que tem na sua origem uma racionalidade, como disse, compreensiva e muito na aposta de uma investigação de natureza mais colaborativa, o trabalhar com os professores, muito na linha do desenvolvimento profissional, que me parece ser, que é um dos enfoques do trabalho do professor. Bom, e como o tempo é mesmo muito escasso, temos aqui já duas questões. A questão colocada pela Joana Manarte é para o Dr. Pedro Freitas. O estudo apresentado pelo Dr. Pedro Freitas não correrá o risco de contribuir para a manutenção da rotatividade de professores? Vou ler as perguntas e depois elas que me estão dirigidas, eu creio que é fácil. Depois, Marta Sampaio coloca a questão de que outras formas pode ser medido o impacto do professor nas aprendizagens dos alunos, além dos resultados escolares e além de português e matemática. E depois uma terceira questão colocada por Cristina Santos: como é que a avaliação focada no plano de aula prevê a adaptação ao que o aluno sabe nesse dia e ao progresso que faz? Como é que a voz do aluno é integrada? Muito bem. Professor Pedro Freitas, faz favor. Eu não sei se tem outro micro, eu não sei se os vírus andam nas mãos, mas olha, se andarem... Tem outro. Espera lá, eu não quero ser... Então deixe estar. Professor, eu não quero ser causadora de lhe passar o vírus, se não se importa. Pronto, também não tinha problema, era orgânico. Nós antes da sessão estivemos a falar sobre isso, não é? Exato, não tem problema. Bem, desde já obrigado pelas questões. Quanto à questão da Joana Manarte, eu talvez precisasse que a própria, não sei se a Joana está, senão depois podemos falar sobre porque que o estudo em si aumentaria a rotatividade dos professores. Eu acho que o que o estudo mostra, claramente, uma coisa é termos aquela intuição de que os professores são decisivos. Outra coisa é vê-lo explanado. E outra coisa é termos claramente que existe uma diversidade de professores no sistema e isso é natural. Por exemplo, essa diversidade é totalmente natural e é natural até de diferentes professores se adequam a diferentes realidades. Eu próprio tenho a certeza que dou aulas diferentemente ou sou um professor diferente para alguns alunos do que para outros. E o que eu acho que o estudo traz é precisamente esta dimensão da heterogeneidade entre professores, da diversidade entre professores, do papel decisivo dos professores e, por isso mesmo, da urgência de que as escolas que têm necessidade de reter professores que consideram que são professores que contribuem para o seu projeto educativo o possam fazer. Depois pode haver outros mecanismos que a Joana está a pensar, podemos falar depois, mas isso para mim é claro. Sim, quanto à segunda, a questão é, nós precisamos sempre de medidas comparáveis, não é? Nós chegámos a fazer um exercício que era tentar olhar não para as notas internas, mas pelo menos para as taxas de conclusão. O problema das notas internas e das taxas de conclusão entre escolas é que são tudo menos comparáveis. Este, aliás, é um dos pontos que nós temos trabalhado no centro. Por exemplo, eu tenho um trabalho, juntamente com colegas do centro, exatamente a olhar para as notas internas do 10º ano. Ter um 18 numa escola de um meio desfavorecido não é exatamente o mesmo ter um 18 numa escola de um meio altamente favorecido. Ou seja, os professores dão notas, e isso é totalmente natural, dão notas em termos absolutos sobre as aprendizagens dos alunos, mas também dão notas em termos relativos, consoante os tipos de alunos que têm à frente. E por isso mesmo, quando nós tentamos ir para medidas que não são provas comparáveis ou medidas comparáveis que resultam do mesmo momento de avaliação, torna-se muito difícil ter métricas comparáveis que nos permitam medir, neste caso, valores acrescentados do professor, que estejam, no fundo, filtrados para todos os outros efeitos de escola e do meio socioeconómico em que os alunos se enquadram. Vou ao último ponto da professora Carolina Leite. Sem dúvida, quanto ao VAP ser influenciado pelas condições de trabalho dos professores. Nós tentamos que este VAP seja filtrado pelas características das escolas e nós, no nosso modelo, temos tanto características individuais
como características da escola, nomeadamente a composição socioeconómica da escola, nomeadamente a percentagem a distribuição até etária dentro da escola dos professores, etc. O que nós queremos é que a medida do VAP seja uma medida que seja sempre filtrada de todos estes efeitos. E nós temos vários exercícios, sem entrar em tecnicalidades, em que tentamos mostrar que não há exatamente uma correlação entre o VAP e algumas características da escola, no sentido que nós conseguimos limpar as características da escola e ficar apenas com o impacto do professor. Como é que, e isso é todo um tema de investigação, e há investigação disso para outros contextos, que é, por exemplo, como é que o VAP do professor pode ir evoluindo ao longo do tempo. Por exemplo, se eu estive numa escola mais complicada que me desmotivou, e depois passo para uma escola de um meio económico mais favorecido e vou saltando ao longo de escolas, como é que isto vai afetando a qualidade da minha aprendizagem. Mas isso é outro tema, é mais como é que das características intrínsecas do professor ou da sua capacidade de transmitir aprendizagens vai mudando consoante os meios a que vai sendo exposto. Muito obrigada. A professora João Pedro da Ponte tem duas questões que estão dirigidas a si. Creio que a primeira, como é que a avaliação focada no plano de aula prevê a adaptação ao que o aluno sabe nesse dia e ao progresso que faz? E como é que a voz do aluno é integrada? E depois a segunda, que é pela professora Carolina Leite, se quiser depois fazer a articulação. Uma experiência que assistiu na ES de Santarém ao recurso na formação inicial de professores a um modelo de trabalho pedagógico muito em linha com o que foi mostrado pelo professor João Pedro da Ponte. É usado, pergunto, é usado na FIP? Portanto, o plano de aula procura ter, digamos, uma descrição não só das tarefas que vão ser propostas aos alunos, como do que é que pode acontecer em termos do trabalho dos alunos, em termos das suas estratégias e possíveis dificuldades, que intervenções é que o professor pode fazer em resposta às dificuldades que podem surgir e como é que o professor pode avaliar se aquilo que se pretendia com cada momento da aula foi ou não foi atingido. E, portanto, esta última parte é aquilo que nós colocamos numa coluna que é da avaliação, portanto, a avaliação das aprendizagens à medida que o processo vai sendo desenvolvido, que não é fácil de elaborar, mas que é importante, porque vai permitir dar, de facto, informação sobre se aquilo que se pretendia com a aula foi ou não foi atingido, nomeadamente ao longo da aula. Evidentemente que, ao se fazer o registro daquilo que se passa, mais do que integrada a voz do aluno, que é a primeira questão que está aqui importante, é que a voz do aluno seja ouvida e que os alunos tenham a oportunidade não só de dar respostas do tipo sim, não, ou respostas muito secas, de dizer dá tanto, que é aquilo que tipicamente se consegue numa aula de matemática, mas que os alunos façam explicações de como é que chegaram a um determinado resultado, que procedimento é que realizaram e da sua justificação. Claro que entre o que é feito no plano da aula e aquilo que é depois a realização da aula, há sempre uma distância. A aula é marcada por imprevistos, não há, digamos, não há aula perfeita. Todas as aulas contêm momentos em que as coisas correram de maneira mais favorável e momentos em que isso não aconteceu, ou porque o professor não percebeu bem a intervenção do aluno, ou porque não soube dar a resposta mais eficaz naquele momento. Eventualmente, o plano de aula pode-se chegar à conclusão que não era o mais indicado. Isso, aliás, depende com as características das turmas. Um plano de aula funciona muito bem numa turma, não significa que vai funcionar muito bem em todas as turmas. Enfim, todas estas questões são objeto de discussão, mas eu diria que a questão fundamental é criar condições para que os alunos tenham uma participação ativa na aula, manifestando efetivamente as suas estratégias, os seus raciocínios e, eventualmente, naqueles momentos que nós consideramos muito importantes, que é o momento da discussão coletiva,
procurar ver se existem situações de potencial desacordo entre os alunos. Aliás, é o slide que eu não mostrei. O que é que, digamos, havendo resoluções com erros, resoluções com muitos erros, com poucos erros, sem erros, para onde é que é uma situação mais favorável para começar a discussão do trabalho dos alunos? É para aquela que não tem erros nenhuns ou é aquela que tem bastantes erros e que podem ser discutidos? E de facto, enfim, aqui a minha opinião é que se se começa por uma resolução que não tem erros nenhuns, a partir daí, todas as outras é para humilhar quem vem a seguir, não é? Porque errou, porque não fez bem, porque não sei o quê. Enquanto que se fizer ao contrário, começar por uma resolução que tem erros, mas também tem algumas coisas que se podem aproveitar e podem-se discutir os erros e pode-se ir num crescendo ver uma, duas, três resoluções e, portanto, tudo isso são oportunidades para a manifestação da voz dos alunos que nos parece que é, de facto, fundamental na aula. Sobre a formação inicial de professores, de facto, isto tem sido trabalhado por nós, de facto, na Universidade de Lisboa e também em Santarém, na Escola Superior de Educação de Setúbal e de Lisboa. Nós temos um projeto conjunto com estas duas Escolas Superiores de Educação e aí a grande incidência é na formação inicial de professores de matemática, no estudo do meio no primeiro ciclo e segundo ciclo, em ciências. Portanto, e também de educação física, os nossos colegas da Faculdade de Motricidade Humana. Curiosamente, aqui fazemos bastante diferente do Japão. Nós tivemos esta manhã uma discussão sobre a questão da prática pedagógica na formação inicial de professores. Eles no Japão têm muito menos do que nós. E, portanto, enfim, nem tudo é a situação mais desfavorável em Portugal. Aí eu prefiro ter o sistema português do que o sistema japonês. Com as condições que nós temos na formação inicial de professores, temos feito adaptações em dois tipos de situação. Naquelas disciplinas com turmas significativas, de 15, 20 alunos, em que eu, como referi, aquilo que procuramos fazer é dividir as turmas em grupos e cada grupo fazer um trabalho relativamente à preparação num dado tema depois de uma aula de investigação. Esta questão de, digamos, fazer planificações na formação inicial de professores faz-se há imensos anos. Fazer planificações e concretizá-las e refletir de forma aprofundada sobre elas não é tão comum na formação inicial de professores por uma série de restrições logísticas. Mas aqui, de facto, procuramos fazer e faz-se e os futuros professores fazem não só uma reflexão oral como um relatório escrito que, enfim, é uma atividade do próprio processo formativo que os leva a refletir de forma mais aprofundada sobre aquilo que se passou e, portanto, fazemos isto quando temos turmas desta dimensão. Também se faz no último ano, quando se trabalha com 2 estagiários, 1, 2, e, portanto, são grupos muito mais pequenos, mas também se faz toda esta dinâmica de selecionar um tema, estudar em profundidade aquilo que se passa nos aspectos do conteúdo e nos aspectos didáticos relativos àquele tema, preparar a aula, realizá-la, observá-la, se possível fazer a gravação vídeo da aula ou pelo menos áudio, de maneira a podermos ter um registro que permite depois ver mais detalhadamente o que é que se passou ali em momentos-chave da aula e todo o processo reflexivo que pode ser feito a partir daí e, desejavelmente, depois divulgar em encontros de professores, o que é digamos, uma etapa também importante e que, de uma maneira geral, faz com que os participantes sintam uma apropriação do desenvolvimento do seu conhecimento de uma forma bastante gratificante e bastante significativa. Portanto, nem sempre é fácil na formação inicial de professores, porque as instituições têm, curiosamente,
pronto, nós temos as nossas, enfim, condicionantes no Instituto de Educação, mas olhando para a ESE de Lisboa e para a ESE de Setúbal, eles têm formas de trabalho muito diferentes e, portanto, uma adaptação que é feita num caso não pode ser feita no outro. Portanto, é preciso estar em cada caso a tentar encontrar as soluções, mas, enfim, é um trabalho de engenharia, de formação de professores que é possível de fazer e os resultados são certamente positivos. Muito obrigada. Eu estava a olhar aqui para o cronómetro que está a dizer-nos que temos 3 minutos para finalizarmos esta sessão, depois para finalizarmos o dia 2, certo? Portanto, resta-me agradecer e dizer que foi com enorme prazer que acompanhei estes 2 momentos, da primeira parte da tarde, da segunda parte da tarde. Admito e acredito que saiamos daqui todos mais enriquecidos, também mais inquietos. E, portanto, o debate não acaba aqui, continua ao redor das nossas mesas, dos nossos grupos de investigação. Obrigada a todos, uma salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigada. Pronto, estamos assim por encerrados os trabalhos de hoje. Queria agradecer a todos os que participaram, o poder de síntese que manifestaram e que permitiu-nos cumprir ao rigor a nossa agenda, que era para terminar agora às 17h30. E recordo que amanhã retomamos os trabalhos às 9h30 da manhã. Muito obrigado. Até amanhã.